Em 1999, cientistas descobriram um corpo celeste cósmico escondido a cerca de 40 anos-luz da Terra, TRAPPIST-1, uma estrela anã vermelha. Na verdade, os cientistas que fizeram essa descoberta nem estavam cientes da sorte que tiveram. De fato, só 17 anos depois os telescópios foram capazes de revelar os planetas ao redor da estrela. Hoje, é o sistema planetário mais estudado fora do nosso próprio sistema solar. Todos os 7 planetas do sistema são rochosos, em termos de massa e tamanho, são surpreendentemente semelhantes ao nosso planeta. Além disso, alguns deles podem até ter mais água do que a Terra. Sabemos que os cientistas têm se esforçado por muito tempo para estudar planetas distantes. Na realidade, muitas coisas mudaram desde que o telescópio espacial James Webb foi colocado em operação. E algumas coisas que antes pareciam impossíveis agora são vistas como possíveis. Afinal, o sistema TRAPPIST-1 pode suportar vida? Ou poderíamos viver em um dos planetas desse sistema? O telescópio espacial James Webb foi projetado para estudar os primeiros períodos do universo, quando as galáxias e estrelas começaram a se formar. Mas o que torna o telescópio realmente especial é sua capacidade de analisar as atmosferas de exoplanetas. O espectrômetro infravermelho próximo e o espectrômetro de infravermelho médio do telescópio podem medir um espectro de luz diferente emitido por corpos celestes distantes. Isso ajuda os cientistas a determinar a composição e a temperatura dos planetas e suas atmosferas. Além disso, o James Webb possui uma poderosa câmera infravermelha capaz de ver além das espessas camadas de nuvens dos exoplanetas e nos ajudar a estudar a geologia desses corpos celestes. TRAPPIST-1 é uma anã vermelha do tipo M, a estrela mais ativa que conhecemos, que emite fortes explosões várias vezes por dia. Para estudar a atmosfera de um exoplaneta, observar a luz que o atravessa é essencial. Mas a radiação estelar gerada pelas explosões de uma anã vermelha torna isso difícil. Mesmo assim, o telescópio espacial James Webb é muito mais poderoso do que qualquer outro telescópio que já existiu. Para que você tenha uma ideia da sensibilidade do dispositivo para detectar flutuações de brilho, podemos usar uma analogia. Ele é capaz de observar 10.000 lâmpadas e identificar quando 4 delas se apagam. Então, o que o telescópio descobriu até agora sobre o sistema TRAPPIST-1? As observações mais recentes indicam que o planeta mais próximo da estrela no sistema TRAPPIST-1 tem uma atmosfera muito fina, ou talvez nenhuma, e provavelmente é apenas um pedaço de rocha nua. Esse planeta, chamado TRAPPIST-1b, é um mundo rochoso com temperaturas escaldantes. Com uma temperatura superficial de 230 graus Celsius, ele se assemelha muito ao planeta Mercúrio do nosso sistema solar, o que significa que ele está fora da zona habitável. Mais distante, vemos outro planeta orbitando a anã vermelha, TRAPPIST-1c. No passado, acreditava-se que esse segundo planeta do sistema TRAPPIST-1 se assemelhava a Vênus. No entanto, os dados do telescópio espacial James Webb provaram que os cientistas estavam errados. O planeta não tinha uma atmosfera densa como Vênus. Portanto, as temperaturas do lado diurno desse planeta eram de cerca de 107 graus Celsius. Mesmo assim, TRAPPIST-1c é considerado o planeta rochoso mais frio descoberto com esse novo método de observação. Então, seria possível encontrar água nas condições adversas desses planetas? Mesmo que a água tenha existido nessas terras quentes no passado, ela provavelmente já teria evaporado há muito tempo. No entanto, uma nova pesquisa sugere que outros planetas do sistema podem ter permanecido frios o suficiente para reter água em forma líquida ou congelada. O primeiro desses planetas é o TRAPPIST-1d. O TRAPPIST-1d tem cerca de 30% da massa da Terra e aproximadamente 180% de seu raio. Devido à sua pequena massa, o planeta provavelmente não tem uma atmosfera densa ou elementos pesados. No entanto, ele compartilha semelhanças com a Terra em termos da quantidade de luz que recebe da sua estrela. Localizado perto da borda interna da zona habitável, a temperatura de TRAPPIST-1d seria de cerca de 9 graus Celsius, se não tivesse atmosfera. Para comparar, sem o efeito estufa, a temperatura da superfície da Terra seria de cerca de menos 17,5 graus Celsius. No entanto, a característica mais excitante desse planeta é que ele pode conter 250 vezes mais água do que a Terra. Ainda assim, a habitabilidade do planeta permanece incerta. Há um fator que pode mudar isso: o albedo, a medida de quão reflexiva é uma superfície. O albedo indica quanto da radiação solar que atinge uma superfície é refletido de volta ao espaço, em vez de ser absorvido. O valor de albedo varia de 0 a 1. 0 significa que toda a radiação é absorvida por uma superfície preta, e 1 significa que toda a radiação é refletida por uma superfície branca. O albedo médio da Terra é de 0,3. Então, se TRAPPIST-1 tiver valores semelhantes,
Isso poderia criar condições propícias para formas de vida, já que o vapor d'água funciona como um gás de efeito estufa. Entretanto, planetas com albedo semelhante ao da Terra podem escapar de um efeito estufa descontrolado. Cientistas acreditam que Trappist-1d poderia ser coberto por um oceano global. No entanto, para que a vida se desenvolvesse nesse oceano, seria necessário um fluxo de calor de maré 20 vezes mais forte do que o da Terra. Esse fluxo de calor de maré é uma forma especial de energia gerada pelas interações gravitacionais com corpos celestes próximos. Em Trappist-1d, essa energia serviria como calor geotérmico, mantendo as reações químicas no oceano. Além disso, alguns tipos de vida na Terra obtêm sua energia não por fotossíntese, mas por quimiossíntese. Isso significa que Trappist-1 pode abrigar formas de vida únicas que não dependem da luz solar. Se o planeta tiver uma atmosfera fina, a região de crepúsculo, ou a linha entre o dia e a noite também pode ser habitável. O quarto planeta do sistema, Trappist-1e, é o mais promissor. Este corpo celeste é denso e altamente rochoso, com uma composição semelhante à da Terra. Localizado na zona habitável de sua estrela, Trappist-1e pode ter uma atmosfera espessa rica em oxigênio e, por ser muito leve, pode ter perdido todo o hidrogênio da atmosfera. Isso é uma boa notícia em relação aos gases de efeito estufa. Se Trappist-1e contiver mais água do que a Terra e for capaz de mantê-la em sua superfície, teria um clima muito semelhante ao nosso. De fato, Trappist-1e é considerado o planeta mais parecido com a Terra entre os corpos celestes descobertos até agora. No entanto, imagine viver em um planeta onde o ano tem a mesma duração de um dia na Terra, e os conceitos de dia e noite são completamente diferentes. Devido à proximidade com suas estrelas, os 7 planetas do sistema Trappist-1 estão todos travados por maré, o que significa que um lado de cada planeta sempre está voltado para a estrela. Isso resultaria em um céu constantemente avermelhado, com o pôr do Sol ou nascer do Sol eterno. Além disso, em outros 6 planetas do sistema, o céu seria visível. Por outro lado, cientistas acreditam que o planeta pode ter terrenos nos quais os humanos poderiam se desenvolver. No entanto, devemos observar que o clima seria drasticamente diferente. De acordo com estimativas, as espessas nuvens de tempestade que cobrem grandes áreas do planeta criariam enormes tempestades de poeira e furacões fortes, produzindo um fluxo de calor que distribuiria o calor e manteria a temperatura necessária para o desenvolvimento de ecossistemas complexos. Ou seja, até mesmo a exploração noturna teria condições extremamente desafiadoras. Essa região teria uma paisagem dominada por frio e grandes glaciares, o que pode representar um grande desafio para a humanidade. Ainda assim, esse fator pode se tornar uma vantagem para os primeiros colonizadores do planeta. No passado distante, nossos ancestrais usavam constelações em constante mudança para se orientar. No caso de Trappist-1e, a estrela central do sistema poderia funcionar como uma estrela do norte sempre fixa no céu, orientando-nos nas regiões inexploradas do planeta. As anãs vermelhas de tipo M na nossa galáxia são 10 vezes mais comuns do que estrelas como o nosso Sol, e como tais, essas pequenas anãs vermelhas são vistas como potenciais berços de vida, onde a vida poderia se desenvolver. No entanto, como mencionamos antes, apesar de normalmente serem apagadas, sua luminosidade pode aumentar repentinamente de forma impressionante. Por outro lado, alguns cientistas acreditam que as erupções na estrela Trappist-1 poderiam ser benéficas para a vida em planetas próximos. Essas erupções emitem grandes quantidades de energia, e essa energia pode iniciar a formação de moléculas importantes, como aminoácidos, que são blocos fundamentais para a vida. Portanto, a radiação de alta energia das erupções poderia esterilizar a superfície de um planeta e destruir sua atmosfera, mas também poderia fornecer a energia necessária para o desenvolvimento de formas de vida primordiais. Além disso, os dados indicam que a estrela Trappist-1 é relativamente segura, com suas erupções sendo cerca de 30 vezes mais fracas do que as vistas em outras anãs vermelhas. No entanto, como os 7 planetas do sistema estão muito próximos uns dos outros, os efeitos das erupções podem ser perceptíveis. Isso também significa que as auroras em Trappist-1 seriam muito diferentes. Embora sejamos seres avançados, nossos corpos ainda são muito frágeis. Portanto, as erupções solares fracas, mas frequentes, podem representar uma ameaça constante à nossa saúde. As auroras de Trappist-1 nos permitiriam detectar os flashes de luz provenientes dessas erupções. Ou seja, se estivéssemos nesse planeta, precisaríamos de uma camada de ozônio mais espessa e de um campo magnético mais forte para sobreviver. Além disso, precisaríamos desenvolver nossa tecnologia para nos proteger dos eventos solares. Na verdade, poderíamos sobreviver nesse planeta construindo abrigos especiais.
equipados com materiais protetores e sistemas de suporte à vida avançados para nos proteger durante períodos de radiação espacial intensa. Por outro lado, como a gravidade do planeta seria cerca de 193% da gravidade da Terra, a movimentação por lá não seria muito diferente da que temos em nosso planeta. No entanto, como mencionamos antes, quando as erupções solares atingissem o planeta, se não encontrássemos um lugar seguro para nos esconder, nossos vasos sanguíneos poderiam se contrair, o que prejudicaria a circulação sanguínea e poderia causar sérios problemas de saúde. Além disso, a exposição excessiva à radiação estelar poderia danificar o DNA em nossas células, prejudicando a taxa normal de produção celular. Como resultado, isso poderia levar a mutações ou ao crescimento anormal de células. A vegetação neste mundo, dominado pela escuridão, também é um grande mistério. A luz estelar chega à superfície do planeta em um ângulo baixo, o que pode criar sombras e limitar o crescimento das plantas. Para superar isso, uma ideia seria usar um conceito semelhante aos jardins suspensos da Babilônia, onde as plantas estariam suspensas em plataformas de vários níveis para receber luz solar de diferentes direções. Se houver vegetação local no planeta, ela provavelmente teria evoluído para ser totalmente negra, de modo a absorver mais luz solar. Portanto, não seria necessário realizar grandes esforços para cultivar plantas. Outra ideia seria que algumas espécies de plantas poderiam evoluir para organismos bioluminescentes, gerando sua própria luz para compensar a falta de luz natural. Essa adaptação permitiria que elas crescessem por mais tempo e sobrevivessem melhor na escuridão. Trapezium F, que está relativamente distante de sua estrela-mãe, recebe apenas 1/3 da luz solar que a Terra recebe, o que torna o planeta bem mais frio. Ou seja, se a atmosfera de Trapezium não existisse, a temperatura da sua superfície seria de cerca de menos 59 graus Celsius. E se houver água nesse planeta, certamente ela seria congelada. O mesmo acontece com os dois planetas mais distantes, Trapezium G e 1H. Embora os dados indiquem que esses planetas são ricos em água, acredita-se que suas superfícies estejam cobertas por gelo. No entanto, como Trapezium G tem uma massa cerca de 20% maior do que a Terra, ele poderia potencialmente reter sua atmosfera. Portanto, se o planeta conseguisse manter esse extrato de distribuição de calor e tivesse vulcanismo ativo que fornecesse os gases de efeito estufa necessários para manter uma atmosfera, poderíamos estar falando de um mundo aquático. Ou talvez o planeta tenha um oceano subterrâneo cheio de formas exóticas de vida. Cientistas estimam que, se isso for possível, poderia haver um oceano de até 670 quilômetros de profundidade nesse planeta. Para comparação, a profundidade média dos oceanos da Terra é cerca de 3,7 quilômetros. Observando Trapezium H, o mais distante dos 7 planetas do sistema, vemos que ele não é muito afetado pela radiação estelar. Na verdade, se estivesse no nosso sistema solar, ele estaria entre Marte e Júpiter. Estima-se que a temperatura da superfície de Trapezium H seja em torno de menos 100 graus Celsius. Trapezium é uma estrela que está esfriando há 7,6 bilhões de anos. Assim, todos esses planetas passaram por condições extremas no passado, devido ao calor intenso, o que pode ter causado a evaporação da água para o espaço e o acúmulo de atmosferas densas. Quando os ventos solares atingem esses planetas, a água pode se dispersar no espaço. No entanto, os astrônomos estão usando dados atualizados para criar modelos mais precisos das atmosferas desses planetas. No passado, acreditava-se que o calor de uma estrela se dissipava da superfície de um planeta por convecção, com o ar quente subindo e o ar frio descendo. Porém, descobriu-se que os corpos celestes são mais complexos, e os gases das atmosferas se comportam de maneira diferente a diferentes altitudes. Pesquisas recentes sugerem que os planetas de Trapezium não podem ter esquentado o suficiente para derreter seus mantos e crostas. Isso significa que mesmo após o resfriamento da estrela, pode haver grandes quantidades de água presa nas rochas desses planetas. No entanto, as condições atuais nesses planetas provavelmente são inóspitas. Por outro lado, as anãs vermelhas são conhecidas por sua extraordinária longevidade. Os planetas de Trapezium ainda têm bilhões, talvez até trilhões de anos de evolução pela frente. Quem sabe um dia, esses mundos atualmente inóspitos, que agora estão quentes ou completamente congelados, possam abrigar vida e se tornar um ambiente acolhedor. Nos próximos anos, o telescópio espacial James Webb nos trará mais informações sobre esses planetas semelhantes à Terra. E você, o que pensa sobre isso? Existe vida em um desses planetas? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.